Pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiano e eu sou professor de biologia de vocês, certo? Aqui a gente vai iniciar, não é, o conteúdo do primeiro ano. Lembrando que no primeiro ano nós priorizamos uma revisão de conteúdos, né, que vocês trabalharam. E quando nós falamos de biologia, nós nos referimos a uma disciplina que ela, de certa forma, vocês já estudaram na disciplina, na matéria de ciências. Quando você estuda ciências, você está estudando química, física e biologia. E a biologia, como aqui no texto está escrito, né, é uma ciência que estuda a vida em seus mais variados aspectos, importando-se em compreender, por exemplo, o funcionamento dos organismos vivos, a relação desses seres com o meio e o seu processo de evolução. Devido à sua complexidade, a biologia pode ser dividida em diferentes sub-áreas, como biologia celular, ecologia, paleontologia, anatomia, fisiologia e evolução. Então, pessoal, aqui a gente vê, não é, a definição do que seria biologia. De certa forma, nós podemos entender que a biologia ela vai priorizar o estudo dos seres vivos. Porque quando nós falamos em vida, a palavra vida ela tem um significado muito amplo. Inclusive, a biologia ela procura investigar qual seria o entendimento que nós poderíamos ter sobre a vida, mas de certa forma ela não responde a essa pergunta, porque a palavra vida ela tem um significado muito amplo, não é? Quando nós nos referimos à vida, muitas vezes nós entendemos assim: qual o contrário de vida, não é? Aí muitos dizem seria a morte. Mas na verdade, morte não é o contrário de vida, morte é o contrário de nascimento. Então, tudo que nasce um dia vai morrer. Mas a vida em si, ela se refere a uma propriedade, não é? Por assim dizer, uma propriedade que os seres vivos possuem. Essa vida faz com que a matéria inorgânica ela seja diferente da matéria orgânica. Como assim matéria inorgânica e matéria orgânica? Quando nós nos referimos a uma pedra, a um mineral, esses objetos, eles não possuem vida. Mas quando nós nos referimos a um gato, um cachorro ou qualquer outro ser vivo que nós possamos imaginar, esses seres vivos eles possuem uma propriedade que lhes dá aquilo que a gente chama de vitalidade. E quando nós nos referimos à vitalidade, ainda assim, nós não estamos definindo vida, porque a vida, mesmo quando um ser vivo ele morre, entra em decomposição, não é? E aí a decomposição ela é provocada por micro-organismos, principalmente por bactérias e fungos. Quando nós nos referimos à decomposição, será que aquele ser que morreu, a vida acabou? Porque a vida, ela, mesmo quando os corpos eles morrem, a vida ela se, por assim dizer, a vida daquele ser vivo que morreu, ela vai servir para também promover a vida de outros organismos. Então, de certa forma, esse ciclo da vida, ele está sempre se renovando e, de uma forma ou de outra, dando continuidade à vida em outros seres vivos. Portanto, nós podemos ver que definir vida é muito complexo. Então, a biologia, ela se propõe a estudar os seres vivos, a estudar a vida, levando em consideração o estudo, o conhecimento, o entendimento desses seres vivos. E é por isso que a biologia vai estudar assuntos como o meio ambiente, corpo humano, a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Mas para isso, como a biologia ela é muito ampla, não é? Ela se divide em outras áreas, como a gente viu logo abaixo, né? Biologia celular, por exemplo, não é? A biologia celular ela vai procurar estudar a célula, não é? A célula, a unidade básica da vida, a célula
que é essa parte minúscula nos nossos corpos que a gente não consegue ver a olho nu, que só foi possível ser visualizada quando se construiu um instrumento chamado de microscópio. O microscópio, ele é um instrumento feito para ver coisas que estão, né, nessa dimensão do micro, quer dizer, invisível aos olhos nu. Aí a gente vai ver também a própria ecologia, não é? A ecologia que estuda essa relação dos seres vivos com o meio ambiente. A gente vai ver também a paleontologia que procura estudar essas relações dos seres vivos, não é? Os fósseis, enfim, esses vestígios que os seres vivos deixaram ao longo de todos esses séculos. A anatomia que procura estudar a forma, não é, o formato dos corpos, não é? Quando se estuda a anatomia humana, por exemplo, está se estudando as partes, os órgãos que formam os seres vivos. A fisiologia que vai estudar o funcionamento desses órgãos, o funcionamento dos sistemas, e a evolução que procura estudar, não é, a história evolutiva de cada espécie, procurando entender como esses seres vivos evoluíram ao longo do tempo. Mas quando a gente fala na palavra biologia, não é? A palavra, nós vamos ver que na biologia vão existir muitas palavras que elas derivam do grego, do latim, e essas palavras geralmente elas unem duas palavras para formar uma. Por exemplo, biologia. A palavra bios, que vem do grego, que significa vida, e logos, que significa estudo. Então, se a gente juntar a palavra biologia, nós vamos ver que ela é o estudo da vida, tá certo? Então, essa foi a explicação de hoje, tá? Vocês anotem esse texto que eu estou aqui passando para vocês, anotem no caderno de vocês esse texto, e essa foi a explicação da aula.